Vamos lá, pessoal. Essa entrada aqui foi dada hoje na comunidade. Fomos estopados. A partir do momento em que a gente decide entrar numa trade, a gente não faz mais nada, tá? Segue a estratégia. Ir ao stop ou então ir ao alvo faz parte de qualquer operacional. Sempre estudar, sempre instruir. Explicar a vocês aqui um pouco do mapeamento do gráfico. Aqui no gráfico, aqui está todo o desenho, todo o mapeamento. Eu vou apagar isso tudo. Vou começar do zero com vocês para vocês poderem enxergar e entender. Aqui dentro eu enxerguei um choque, uma possível venda e sim, confirmou ainda uma venda. Seria uma boa entrada de venda. Então vamos aqui apagar isso tudo e vamos iniciar tudo do zero. Então, pessoal, o mercado abriu aqui, tá? Teve um feriadão, feriado de Páscoa. Eu gosto sempre de marcar as sessões, tá? A asiática, a sessão europeia, que é a sessão de Londres, e a sessão de Nova York. Lembrando, cada sessão tem um momento em que uma bolsa de um país com uma outra bolsa do outro país, elas batem e é ali que eles têm os maiores picos de movimento. Então, o mercado abriu, já deixando esse gap enorme aqui. Eu gosto sempre de fazer a marcação de período. Aqui a gente tem, dentro do TradingView, indicadores, né, de marcar período e tal. Fica para um outro vídeo, como é que mexer no TradingView e tudo mais. Aqui o intuito mesmo é só mostrar aqui o pareamento, o que me levou a dar a entrada de compra e mostrar para vocês qual é o racional por trás da operação. Então, ó, se a gente pegar essa vela aqui, tá no dia 2 de abril, entrou sexta, sábado e domingo, feriado de Páscoa, o mercado abriu aqui no dia 5, às 10 horas, então a gente vem, a gente marca. A Bolsa de Londres abre 8 da manhã. Eu faço uma outra marcação numa vela 8 da manhã. Toda essa sessão aqui foi a sessão asiática, lembrando, né, o mercado abre às 10 horas, no horário Europa, com a Bolsa de Sydney, a Bolsa australiana, e uma hora depois entra a Bolsa asiática, a Bolsa de Tóquio. Eu sempre marco o fundo e o topo da sessão asiática. Tá? Deixa eu trazer aqui para vocês, o mercado geralmente faz isso. Não interessa se vai ser na sessão asiática, sessão de Londres ou sessão de Nova York. O mercado, em uma sessão, ele lateraliza, a outra sessão, ele manipula, volta de novo e entrega para a próxima sessão, onde vai ter o direcional real do mercado. Isso geralmente acontece assim. Ásia faz sempre uma parte de acumulação ou lateralização. Londres geralmente faz uma manipulação, é aqui onde muitas pessoas caem, e depois entrega Nova York, que vai direcionar o movimento real do mercado. Eu marquei então o topo, que o mercado geralmente faz. Abriu, deixou um gap. O mercado sempre vai vir buscar esse gap. O mercado abriu e veio preenchendo todo esse buraco que ele deixou. Então, antes do mercado de Londres abrir, o último topo foi aqui. A gente tinha, na sessão da semana passada, o mercado tinha deixado um último topo aqui, uma boa zona de oferta, ou seja, tinha bastante liquidez, bastante stop de vendedores aqui em cima. O que me levou então a fazer a entrada? Uma vez que eu já tenho conhecimento do ciclo de mercado, da fase de lateralização, da fase de manipulação, e mesmo assim, com todos os conhecimentos, a gente também cai. Então o mercado rompeu, assim que Londres iniciou, rompeu o topo deixado na sessão asiática e veio buscar essa zona de liquidez deixada na semana passada. Buscou, por mais que deixou pavio nas primeiras velas M5, essa vela aqui que mostrou força, sinal, e depois essa aqui que agora está em vermelho, mas quando ela abriu e foi para cima, ela estava em verde. Me deu indício de que o mercado não estava com tanta oferta, o mercado não estava sentindo muita oferta de venda aqui. Eu abri uma compra. Onde eu coloquei o meu stop? Meu stop eu botei abaixo do último topo feito pela sessão asiática. Os meus alvos estavam 4.718 e 4.756. Então, o meu risco retorno aqui estava mais de 1 para 4. Só que, o que o mercado fez aqui dentro? Tá? Aquilo que eu disse para vocês. A partir do momento em que vocês iniciam a trade, segue a estratégia. Se bater no stop, ok. Depois isso aqui fica tudo como estudo para a gente entender o porquê que nós fomos estopados. Deu a entrada, não sai mais dela. Então, o que eu quero mostrar para vocês está aqui. O mercado ele fez um choque. Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu e fez o choque. Na aula passada, que foi uma aula de POI, para a gente aqui continuar a ver uma força compradora, a gente esperaria o mercado fazer esse movimento, lembra? E depois a gente buscava a nossa zona de entrada mais ou menos nessa região. Mas pronto, o mercado não fez isso. Identificamos o choque. Na aula passada, eu disse para vocês que o choque é uma possível reversão de tendência ou então só um pullback. O mercado, ao fazer o choque, ele me deixou um fair value gap. Fez um movimento muito forte e deixou um buraco aqui preenchido. Como é que nós marcamos? A gente pega o pavio ou o término da vela anterior e depois nós também marcamos o da próxima vela. Eu gosto sempre de marcar no pavio, tá bem? Tem gente que não gosta, tem gente que pega aqui mais no meio, ou vai pegar mesmo no corpo da vela. Eu pego sempre no pavio. Isso aqui é uma área de fair value gap. Se o mercado ele romper essa área e continuar subindo, que está dentro do nosso padrão de POI, a gente tem indício de força compradora. Também se quisesse dar uma entrada de compra ali, estaria válido. Se o mercado ele entra dentro da área de fair value gap, preenche esse vazio, mostrando rejeição e desce, indicação de venda. Então aqui uma trade excelente para venda. Então se eu pegasse aqui agora a régua e tivesse entrado por aqui, agora eu só vou pegar a régua só para medir a quantidade de pontos, a gente teria feito aí mais de 3.600 pontos. Isso é muito ponto numa única trade. Já em cima, o meu primeiro alvo estava aqui em 4.718, porque se a gente tirar o zoom do mercado, eu tinha uma outra área de fair value gap. Onde que está? Estava aqui.
aqui, uma força muito grande, rompeu, fez toda aquela reversão de tendência, rompeu, fez o fair value gap, fez aqui um pullback, recuperou parte desse fair value gap, continuou caindo e me deixou um outro fair value gap. Aonde que está esse fair value gap? Está exatamente aqui. Como é que eu faço isso? Eu pego, eu vou fazer a marcação de novo. Eu venho na vela anterior, né, que já tinha sido preenchido o fair value gap, e venho depois, na próxima vela, seguir o movimento. Tirando o zoom agora, a gente consegue ver um cenário mais macro. Eu não preciso, depois com um bocadinho mais de experiência, mais tempo de tela, a gente não precisa ficar vendo sempre em H1, H4, em diário. Se a gente tirar o zoom, a gente vai começar a ver movimentos macro. Botando o zoom novamente, nossa área de alvo estava aqui. O nosso primeiro take, né? Estava aqui em 4.618, dentro desse fair value gap. Depois tinha o break-even, né? Se a gente pegasse aqui no take profit 1, a gente fazia o break-even, que é arrastar a segunda ordem, que está lá em 4.756, a gente arrastaria para o ponto de entrada e ficaria no 1 a 0. Mesmo que o mercado revertesse, bateria no 0 a 0, a gente já fez no primeiro take, tá tudo certo. Já teremos aí 1 a 0, mas não foi o que aconteceu. Aqui já é todo o movimento de Londres. O mercado de Nova York abriu aqui agora, abriu 1 da tarde, lateralizou, ficou dentro do range, mercado asiático, Londres fez uma manipulação para cima. Aqui dentro do movimento identificamos uma venda muito boa e agora Nova York está absorvendo todo esse movimento, lateralizando, e vamos ver aqui quais são os próximos padrões. Se vocês observarem aqui agora, não está um POI muito bonito. Se nós pegarmos aqui agora, subiu, desceu, subiu, fez um choque, rasgou para cima. Então aqui temos um POI. Não é? Isso aqui pode ser uma indicação de uma compra, não é? A gente pode pegar aqui e agora ficar vendo aqui se vai ter muita rejeição aqui no preço ou não. O mercado está dentro agora novamente do range da seção asiática, não é? Londres já fez um movimento de manipulação e agora nesse momento está Londres e Nova York operando junto. Vamos aqui agora aguardar, já tomamos um stop, meu operacional são 2 stops por dia, então tomei um, vou ver se eu ainda encontro boas oportunidades no mercado. Se eu não encontrar, fechamos hoje o mercado 1 a 0. Se a gente encontrar aqui boas oportunidades, vamos tentar, lógico, dar aqui uma boa entrada para recuperar esse stop que tomamos. Olha, aqui já está um bom indício, né? Vamos aguardar mais um pouco, está um bom indício. Fez o POI, já caçou liquidez cá em cima, está dentro do range. Vamos ver como é que vai ser o comportamento das velas aqui para ver se a gente tem uma possível compra novamente. Outra coisa que eu gosto muito de ver, e já mostrei para vocês em outras aulas, é sempre aqui para me dar um indício. Vai operar no ouro, vai ver a notícia. O ouro é muito volátil, ele é muito frágil. Qualquer noticiazinha que der aqui, pode ter muitos picos ali, muitos pontos, muita flutuação, muita volatilidade, né? Então eu gosto sempre de olhar para o ouro, olhar aqui para os contratos do tesouro, os futuros dos títulos do governo americano, gosto de olhar aqui o dólar futuro, por aqui eu tenho um parâmetro. Quando eu dei aquela entrada, o ouro estava positivo, os títulos do governo norte-americano estavam negativos e o dólar também negativo. Então isso aqui não é sempre um gatilho, mas é um indício de força. O dólar estava mais fraco do que o ouro naquele momento e isso vai ser sempre importante porque a nossa paridade XAU-USD é ouro-dólar americano. Então, pronto, pessoal, acho que queria explicar para vocês um pouquinho do racional, o que levou a dar essa entrada. O stop, ele vem para todo mundo que opera, faz parte do operacional. O mais importante aqui é você ter sempre uma gestão de banca, uma gestão de risco. $579 é dinheiro, sim, mas está dentro da minha porcentagem de 3% ao dia. Ainda não chegou a 3% ao dia da minha banca, então faz parte, está dentro da minha estratégia. Eu nunca opero nada mais do que 3% da minha banca. Então fica aí um pouco da leitura do mapa. E é isso, pessoal. Vamos estudar, vamos aplicar. Em breve vai ter mais vídeos, tá? Compartilha, clique em gostei. É isso. Nosso intuito sempre vai ser ensinar, independente se a gente está ali no positivo ou no negativo na operação. Nosso intuito aqui é sempre mostrar para vocês o que a gente vê quando a gente está aqui olhando para o gráfico, qual é o nosso operacional, o nosso racional. Pessoal, editando o vídeo para vocês, passei aqui por uma reunião também, enfim, tive outros afazeres e fui olhar o gráfico. Olha que interessante. No vídeo que eu estava fazendo aqui da nossa aula de hoje, né, do Lois e tudo mais, tudo racional, operacional, eu falei para vocês que aqui poderia ter uma área de interesse de compra. Não foi? Por isso que eu sempre digo, sempre importante a gente analisar os padrões, né, das velas, lembrando, o tempo gráfico está em M5, lembrar sempre desses padrões. E pronto, aqui tem um POI, né, mostrei para vocês isso lá na aula e até nesse vídeo, né, no caso. Aqui temos um POI. Se vocês olharem aqui, o mercado mostrou força. Eu, Lucas, já não entraria quando o mercado vem com uma vela M5, M1, M2, M3, enfim. Entra aqui já mostrando muita força, não entrando logo aqui no comecinho e já subindo, eu já não entro. Mas para você ver como é que a informação, o estudo, o conhecimento, ele é válido, né? Toda a análise, aquilo que a gente aplica todo dia, constantemente. A gente aqui não entraria, porque primeiro a gente vai ver as rejeições que tem aqui no começo, mas olha o que o mercado fez. A gente pegar aqui agora a régua para ver todo esse movimento aqui, e a gente tiver essa entrada aqui assim,
assim, ou nessa vela aqui assim, vermelha, ou até nessa aqui, e nós tivéssemos entradas, eu vou traçar bem aqui, só no iniciozinho dele, se eu colocasse essa entrada até aqui, esse topo, nós estamos a falar de 2.500 pontos. Como eu sempre digo, bastante ponto numa única trade. E pode observar que após o choque, fez toda aquela rejeição, o mercado fez todo esse movimento para baixo, 3.600 pontos. Depois ele subiu de novo e veio testar o quê? A zona de Fair Value Gap. Testou o Fair Value Gap e continuou o movimento. Isso aqui é muito manobra institucional, tá bem, pessoal? Muita manobra institucional. Com tempo de gráfico, com estudo, com bastante dedicação, vocês vão conseguir enxergar toda essa manipulação, essa manobra institucional aqui feita por Nova York e Londres. É isso, pessoal. Vamos para cima.